Olá, amantes da música brasileira. Hoje estamos aqui felicíssimos porque estamos com a pesquisadora, escritora e professora Thaisa Maia. E ela Uhum. está escrevendo. Ela já escreveu, gente. Lançou aqui esse livro maravilhoso que é sobre a Gal a todo vapor, né? O Tropicalismo segundo Gal Costa. Exatamente. Mas antes disso tudo, a gente tem que falar para vocês que a gente está aqui na TocaCast, que é um braço da Toca Livros, uma empresa de audiolivros. Então, se você não tem muito tempo de ler e você quer ouvir seus livros, você tem aqui uma empresa de audiolivros, onde você compra a unidade e você pode ouvir livro desde autoajuda, religioso, você pode ouvir também grandes clássicos da literatura, quem sabe já já o livro aqui da Thaisa. Será um prazer. Olha só, né? Tem histórias eu tenho histórias já com a editora aqui, de uma certa forma. Ai, que tudo. Então, toca livros para todos vocês aqui. Eu tenho porque a Cris Suscaldo, né, ela Aham. fez o Discografia Legionária lá e eu Uhum. narrei na Toca Livros. Ah, sim, é verdade, é Foi. verdade. Um beijo pra Cris, que Ah, é uma mulher que tá agitando, pelo menos, o cenário musical de hoje de uma forma do jornalismo musical, da edição de livros musicais. Ela tá agitando de um jeito que dá orgulho de ver, sabe. Eu tenho o maior orgulho de ter feito parte da editora dela. um abraço. Eu tentei falar com a Cris na época do livro, qual foi o mais recente dela? Do Belchior. Sim, Daquele que ela fala sobre os o período últimos. do sumiço e tal. É. Mas a gente acabou não fechando. Ó, Cris, acabamos não fechando, hein? Precisamos, já precisamos conversar ainda. Vou passar até o recado para ela. Olha só! A todo vapor, o tropicalismo segundo Gal. Thaís, o que é o tropicalismo segundo Gal Costa? Boa pergunta. Eh, o tropicalismo, segundo Gal Costa, ele é um entendimento de que o tropicalismo, ele para além de um movimento aglutinador de uma juventude, ele é uma estética que tem suas particularidades, que pega aquilo que foi debatido por aqueles jovens e traz para a estética mesmo, né, e tem continuidade após o exílio de Caetano e de Gil. Sim. Eu acho que esse talvez seja um marco muito importante para a gente repensar o como que a historiografia colocou, o tropicalismo na sua ordem cronológica, né. Então, quando a gente fala de um tropicalismo segundo Gal Costa, a gente expande a cronologia do tropicalismo, Sim. entendendo que ela não vai até o exílio do Caetano e do Gil só, mas que tem uma continuidade por meio do trabalho da Gal. Mas não só isso, o trabalho dela, da leitura dela, vamos dizer assim, a reelaboração que ela faz do tropicalismo enquanto estética, também tem as suas características próprias, que já não é mais o tropicalismo de 67, já não é mais o tropicalismo de 68, já é uma coisa diferente, que traz esse flerte que ela estava fazendo com a cultura marginal, que traz as temáticas da cultura marginal, os Sim. compositores da cultura marginal, e Gal. ela fazendo uma interpretação daquilo que mostra e demarca violência, agressividade, mas ao mesmo tempo euforia, e que traz a bossa nova a partir de uma reelaboração completamente diferente. Então, tem esses aspectos que acho que a gente pode ir vendo, assim, e entendendo um pouco mais de como que foi a Gal trazendo sua leitura do processo, né. A Gal é incrível, porque imagino que, por exemplo, esteticamente, primeiro vamos falar sonoramente, porque depois a gente vai para parte do corpo, que é onde você mais frisa aqui no livro. Mas sonoramente, me parece que os discos de 69 da Gal, eles são mais sólidos do que porque o próprio Planos Assistentes, que até hoje é um disco sonoramente esquisito, assim. Mas os de 69 não, os da Gal de 69 parece que é uma releitura da estética tropical, assumindo o rock, assumindo a pancada, assumindo a agressividade. E o que se Uhum. contrapõe com a Gal, do primeiro disco dela lá o Domingo, lá junto com Caetano, e Sim. você percebe a gracinha é a Gal?
Isso é muito interessante, tem a ver um pouco com o que a gente estava falando em off ali, Sim, sobre as questões de mudanças comportamentais da Gal, né. E eu acho que na Gal habitam muitas mulheres, pelo menos, enquanto pesquisadora, a partir das falas dela, a partir do corpo dela, é difícil apreender quem é essa mulher, porque ela traz diferentes facetas que às vezes são contraditórias. Então, assim, a influência que ela tinha do João Gilberto, talvez tenha reforçado um aspecto da personalidade dela, um pouco mais retraído, um pouco menos, agressivo mesmo, de "não vou falar sobre isso", de "vou ficar um pouquinho aqui mais na minha". Isso se mostra no corpo dela, isso se mostra na vestimenta dela e no vestimenta, é. cabelo dela. Então, assim, essa Gal de Domingo, ela é a Gal João Gilbertiana, pura, né, porque o tropicalismo ele faz a sua reelaboração do João Gilberto, da bossa nova, e o tropicalismo segundo Gal Costa faz uma outra reelaboração que é um pouquinho mais É, complexo na minha visão, um pouquinho diferente na verdade, né, do que o Caetano e o Gil vão propor, em termos de beber da fonte da bossa nova. Então, acredito que sim, eu acho que no domingo ela está se apresentando para o mercado, ainda pegando a bossa nova como um marco, como algo que precisava, ser uma porta de entrada, assim, porque a bossa nova estava sedimentada, ela estava sendo internacionalizada naquele momento. sim. Então ela era a cara do Brasil para fora. Porém, vem, justamente, aqui o que estava acontecendo aqui dentro já não respondia mais ao que eles estavam exportando, né. A própria canção de humor, canção de protesto, com a Sim, qual o tropicalismo dialoga, já não é a mesma coisa que bossa nova, muito pelo contrário. A Nara Leão quando rompe com a bossa nova, ela fala: "Bossa nova é uma música de apartamento". O que é bem interessante do aspecto de gênero. Mas ela fala: "É uma música de apartamento e eu vou cantar uma coisa que faça sentido para a realidade do país". Enquanto isso, tinha uma galera que ainda estava com a cabeça de Estados Unidos está amando a bossa nova, então é pra lá que a gente vai, sabe, por esse caminho. Então acho que até por uma demanda mesmo de mercado, porque eles queriam, né, aproveitar Caetano e Gal como aquele disco, como uma forma de introduzir eles, de experimentar como o mercado responderia a sim. eles. Então acho que foi um lugar muito seguro. Não tiveram nem coragem de lançar solo, né, lançou os 2 mesmo porque, ó, É. a gente não Ainda sabe. não sabia, né. Tipo, o Caetano estava sendo uma voz ativa ali enquanto compositor, que estava sendo visto, estavam chamando atenção. Mas a Gal não tanto ainda nesse período, ela ainda era muito ligada a essa persona da gracinha, que o povo ainda estava entendendo no filme da Dandara Ferreira. Tem cenas, assim, que o Caetano ele dá esse estímulo: "Espera aí gente, ouve essa menina, sabe, Uhum. ouve ela". E então eu acredito que foi interessante essa experimentação. E é muito bonito o disco, eu gosto de Domingo, eu acho bem legal. Ah, eu acho É, eu maravilhoso, também acho gosto. gostosinho, né. Uhum. É bom, o bom da Gal que é isso, o disco Domingo traz a gracinha e é maravilhoso, gostoso de ouvir, mas tem a hora do disco de 69 que é porrada, pancada. Uhum, Tem uhum. uma análise no livro que eu gostei muito que é da capa do disco Gal Costa de 69, Sim. não não a capa coloridona lá, Não, não, aquela da a foto. outra capa, sim, outro disco, né. Como é que era esse lance das cores? Ah, posso explicar? Pode. Ah. Então vamos lá, assim, existe um livro que se chama Tropicália, Alegoria e Alegria, do Celso Favaretto. É um livro muito importante, que é um dos primeiros livros acadêmicos que trazem o tropicalismo musical como um objeto. Porém, ele analisa a letra como o dado primordial para entender o movimento, Sim, que isso é uma coisa que a gente pode debater. muito. Mas ele traz uma questão interessante, que é o seguinte: a alegoria de Brasil é construída no tropicalismo através, de polos dicotômicos, polos opostos, né, vamos colocar desse modo. Então, assim, tipo, o moderno e o arcaico. A bossa nova e a música, mais folclórica, vamos dizer assim. O desenvolvimento e o subdesenvolvimento, ou seja, o urbano industrializado e
os locais que ainda estavam num processo rural, assim, e tal. E aí a alegoria de Brasil é construída pelo tropicalismo desse modo, fazendo com que esses polos que aparentemente são opostos, que eles convivam entre si. Sim. E aí, a interpretação que eu fiz sobre a capa de 69, que, se eu não me engano, é do primeiro disco de 69, e aquele que é um desenho, ele vem depois, é o seguinte: se você for parar para perceber, a parte de cima do rosto dela tá de um jeito, a parte de baixo tá de outro jeito. A parte de cima, ela é mais escura, ela é mais densa, a Gal tá com uma maquiagem pesada, uma maquiagem forte, enquanto que a parte de baixo, ela tá com, tipo, como é que é o nome daquilo? De plumas, assim, Tem um negócio de um plumas, negócio de um echarpe, sei de lá, echarpe, de plumas e tal, Vamos dizer, bem delicado. vamos dizer que é uma encharpe, assim, mais É. delicada e branca e, tipo, super iluminada. A iluminação tá mais pra baixo, não pra cima. Então, se você entender essas informações como dicotômicas, como polos que se contrapõem, Uhum. então, de um lado a gente tem uma coisa mais sombria e de um lado a gente tem uma coisa mais iluminada, quando você coloca esses dois opostos pra conviver, você também tá criando essa alegoria de Brasil, mas um novo Brasil, um Brasil pós-AI-5, que já não é o Brasil que o Caetano e o Ju quiseram representar em músicas como Alegria, Alegria, como Domingo no Parque. Já é um Brasil que estava precisando se chocar mesmo e entrar mesmo num choque de realidade com o que a ditadura militar estava fazendo nesse país. Então, eu acredito que, de alguma forma, imageticamente, fazendo uma análise da imagem, a gente consegue pegar aquilo que o Caetano fez na letra. Porque a letra é o que traz essa alegoria que o Celso Favaretto propõe. E eu vi ali naquela capa algo que poderia dialogar com essa teoria do Celso Favaretto. Talvez não tenha sido proposital. Sim. Acho isso uma coisa interessante de falar. Às vezes a gente que é pesquisador, a gente atribui significado a algo porque a gente conhece a teoria, a gente conhece, não sei o que, a história da parada, e a gente acha que a gente sabe tudo. Posso dar um exemplo sobre isso? Sim. O disco Índia. Dá para fazer sobre a capa de Índia um monte de análises. E inclusive, tem um pesquisador que se chama Rafael Noleto, que ele faz análises um pouquinho sobre Gal e questões do vermelho, do indígena e tal, da questão indígena e tal. Porém, a Gal tem uma fala em que ela diz o seguinte: a gente foi lá pro meio do mato, botou umas roupas ali que a gente tava achando e fez a capa. Então, Era mais desprendido. Fica na nossa cabeça, enquanto pesquisador, uma dúvida, que é o seguinte: será que ela estava captando um espírito do tempo e fazendo aquilo sem perceber? Ou será que realmente é a gente que tá aqui 50 anos depois dando significado para algo que aconteceu? Tem um pouco de tudo. Talvez seja os dois. Talvez seja os dois. Porque a fase índia, ela tava ainda tá fervendo aquele negócio nela, então o que ela fizesse ali ia ter aquele significado. Porque a fase índia tem a capa de Índia ainda tem a ousadia da Gal. Sim. Essa Gal, esse Tanto que foi tropicalismo, censurada, tanto né? foi censurada, vendido com... É incrível, né? Um disco vendido com saquinho preto, ó, não vejam, tá? Tipo, sendo que a pessoa vai comprar e vai ver. Mas, assim, não podia ficar exposto, né, na vitrine, assim. O que é um caso, por exemplo, você estava falando agora que muitas vezes se dá muito valor mais à letra das canções e tal. E se censurava letras de canção. No Exato. caso da Gal, censurou o comportamental. O quanto do comportamental do Gal Costa, do tropicalismo segundo Gal Costa, incomodou? Então, isso é bom, incomoda muito, né? Por conta do seguinte, a letra de uma canção, ela por mais que você faça uso das metáforas, ela é mais fácil de ser compreendida, eu acho. No sentido, não tô querendo estabelecer uma hierarquia, eu só tô querendo dizer que a gente se comunica com a letra buscando atingir a pessoa em algum lugar. Então, o compositor, mesmo que ele esteja fazendo uma metáfora para fugir da censura, é porque quem ele está comunicando não é o censor. Ele está querendo se comunicar com alguém que vai compreender a metáfora. Uhum. Se um compositor faz uma música de amor,
vai tocar ali na pessoa, vai tocar nos sentimentos. Então, por mais sofisticada, por mais complexa que seja a letra, ela tem justamente o objetivo de carregar a informação de uma forma cognitiva. Enquanto que o corpo é muito mais difícil de você ler. Você não olha para um corpo e fala assim, é isso, 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 isso. Você demora, você não tem facilidade de decifrar assim tão rápido. Por isso que a rejeição também vem desse lugar mais irracional, entre aspas. Porque o sensor é um trabalho ali. Sentei, li, isso daqui pode, isso daqui não pode, blá blá blá. Agora, o corpo na rua, como a Gal foi xingada e agredida na rua, a pessoa passar ali, não entende nada É. e já imediatamente tem um ímpeto, né, irracional, um ímpeto preconceituoso de se opor àquilo ali, de se manifestar contra aquilo ali. E não pensar muito sobre aquilo ali, mas vem de um lugar mais sensório, assim, de sentir que aquilo ali incomoda. E assim, os afetos, os sentimentos, eles mobilizam bastante a gente, né? Às vezes É. mais do que as ideias. Porque as ideias, elas ajudam a gente a compreender, mas às vezes é preciso um afeto para fazer algo acontecer a partir dessas ideias. Então vamos pensar sobre uma revolução. Uma revolução precisa ter raiva. Ela precisa Total, ter é. descontentamento. Sabe? Ela precisa ter aquela angústia, aquela sensação, porque senão a pessoa não vai sair de casa e vai fazer uma revolução. Sabe? Então, assim, eu acho que isso é um aspecto importante de dizer. A forma como é compreendido esse corpo. Mas, para além disso, tem a questão da mulher, que é o seguinte: a figura feminina, o tipo de mulher que era proposto e que precisava ser colocado na sociedade naquele momento, era completamente diferente do que era, por exemplo, a Gal Costa e a Rita Lee, por exemplo. Por quê? Nos anos 50, você tem um projeto muito forte de transformar o núcleo familiar numa representação do patriarcado. Então, você tem muito claro quais são os papéis do homem, da mulher, dos filhos, porque o homem é o patriarca, ou seja, ele que comanda e organiza ali a família. Sim. A mulher fica em casa cuidando, né, da reprodução ali dos filhos no sentido não só sexual, mas também de manter aquilo ali vivo, né, manter o pai que vai trabalhar vivo, porque ela faz a comida, porque ela deixa a casa de uma forma limpa e organizada para quando esse trabalhador chega em casa, ele poder descansar para trabalhar no dia seguinte. Ela ajuda na educação desses filhos que estão sendo educados para se inserir num novo mercado de trabalho que está surgindo. Então, foi muito necessário nesse momento. Isso vem da história do controle do corpo da mulher, mas desemboca ali nos anos 50, aquela coisa da rainha do lar, muito forte, né? Que é essa ideia de uma mulher cumprindo esse papel da rainha do lar, da mulher que é a mãe, da maternidade, do casamento. Isso tudo era muito um valor visto como natural. A mulher não podia fugir desse estereótipo, porque ao fazer isso, ela estava sendo uma pária na sociedade. Ela estava sendo colocada de fora do que a sociedade quer, deseja, de como a sociedade disciplina os corpos para se comportarem. Então, a mulher que foge daquele comportamento, ela está indo, né, para o espectro da loucura, do fora do lugar, enfim, né, de uma série de atributos que vão sendo colocados em cima dessa mulher que são muito pejorativos. Então, a Gal e a Rita, por exemplo, propõem figuras femininas, representações do que é ser mulher, que são muito disruptivas. E aquilo choca muito a sociedade naquele momento, você imagina, né? Imagina uma mulher que... E elas cresceram, né? Com as mães vindo desse lugar, com elas sendo preparadas para estarem nesse lugar. Aí você imagina uma mulher que não teve essa experiência de romper, de ir para o centro urbano, de ir para um outro centro urbano, talvez estar num centro urbano em que não estivesse tão efervescente a questão da contracultura. Aí ela se adequou a esse papel, aí vê na televisão uma mulher, tipo, falando sobre sexo, por exemplo, falando sobre libertação do corpo feminino, então não precisa nem estar falando explicitamente sobre o sexo, mas está usando o corpo para falar sobre erotismo e sexualidade. Imagina.
Isso pirava a cabeça das pessoas. Então, acho que é nesse lugar que acaba... Que talvez a ditadura tenha sido até míope. De não perceber que isso talvez fosse muito mais agressivo Subversivo. e subversivo do que uma letra em que há uma metáfora sobre a ditadura calar a sociedade, sabe? Tava mais na cara, né? E atingia de uma maneira mais, digamos, intrínseca no pessoal, né? Vai mais pra dentro, né? Como eu tava falando, vem um pouco do afeto sendo mobilizado. Não é tanto uma coisa do tipo, pensei sobre isso. Você sentiu isso. Sentiu aquele corpo meio que te agredindo também. Agredindo o teu próprio corpo que tá disciplinado pra se comportar de uma forma. Entende? É mais ou menos dessa forma que eu vejo. Cara, citamos aqui a Nara, a Rita Sim. e a Gal. E o seu trabalho, né, mestrado, ele é em cima das mulheres. Do tropicalismo. Do tropicalismo. Uhum. Fala um pouquinho delas três, cada um no seu nível. Pô, ótimo. Vou começar pela Nara. Tá. A Nara, ao contrário de que muitas pessoas pensam, ela não teve uma boa experiência na bossa nova. Existe uma entrevista que ela dá, que era tipo uma série que tinha ali num jornal da época, que se chamava Meu Encontro com Freud. E nessa entrevista, ela fala um pouco sobre questões mais profundas, assim, da alma, né? E ela conta algumas coisas, por exemplo, que ela se sentia extremamente inadequada, se sentiu durante anos e anos da vida dela, inclusive nessa adolescência em que ela participou da bossa nova, que ela tinha pensamentos suicidas, que ela era uma pessoa extremamente neurótica, e ao conviver com homens muito mais velhos que eram também neuróticos, ela acabou absorvendo aquilo ali pra ela. Ela fala coisas do tipo... Sofri como se fosse bullying, né? Ela não usa esse termo, obviamente, porque é um termo mais contemporâneo, mas ela fala que ela era motivo de chacota. Ela fala que ela não era escutada por eles, pelos homens do movimento. Não dizem que bossa nova é movimento, né? Pelos homens daquele conjunto ali, daquele grupo. Em outro momento, ela também dá uma entrevista aí quando ela já rompe mesmo com bossa nova. Primeiro que ela fala que é música de apartamento, né? Que aí, como eu falei, isso tem a ver com uma questão de gênero, porque o âmbito do lar, ele era o âmbito da mulher. Quando ela diz que o lar não é bom, ela tá falando justamente que a música feita dentro daquele espaço, que é um âmbito onde que a mulher, ela tem o seu papel de alguma forma valorizado, ela tá falando assim, olha só, até essa representação de mulher aí, meu filho, não tem mais nada a ver, não. Vamos seguir para um outro momento. E ela segue. E aí, aí nessa entrevista ela fala, eu nunca fui a musa da bossa nova, eu fui a muda da bossa nova. Nossa! Ela fala isso. E aí, ela até, na entrevista que ela dá pro Miss, lá na frente, que ela tá com o Menescal, porque ela termina a vida trabalhando com o Menescal. Sim. E nessa época que ela rompeu, eles brigaram porque ela tava muito ferrenha ali nas ideias dela, né? E aí ela até faz uma, sabe, passa um pano ali, tipo, fica mais tranquila no modo de falar. Mas na época não. Na época foi uma coisa muito radical, porque eles tinham uma ideia de construção de identidade nacional, de construção de Brasil a partir da música. Então não era simplesmente fazer música. Era mais, era um projeto maior. Era um projeto de pensar Brasil, era um projeto de Brasil para frente. Por um entendimento de que o Brasil precisava de se desenvolver. Sim. E aí também tem toda uma crítica a esse desenvolvimentismo e tal. Mas, voltando à questão da Nara. Ela rompe com a bossa nova. Ela vai para a Canção de Morro, que seria um diálogo entre os intelectuais de esquerda, muitos participantes do Centro Popular de Cultura do CPC, da União Nacional dos Estudantes. Um diálogo dessa galera com os compositores do Morro, e aí há um resgate de Cartola, aí vem Zequete, né? E aí depois a Nara vai romper também com o que desemboca essa Canção de Morro, desemboca na Canção de Protesto, e a Nara começa a olhar para aquilo e falar assim, virou moda. O pessoal já tá fazendo isso daqui. A Nara era inquieta. Cara, a Nara era braba, a mulher brava, sacou? Muito
muito foda. Desculpa aí. Muito foda, pode falar, pode muito falar, foda. ela era foda. A Nara era foda. E assim, meu, Caetano, a bossa nova é foda? A A Nara Nara era era foda. foda. Eu acho. Eu quero me identifico muito com ela, inclusive, porque eu acho que eu teria tomado as mesmas escolhas de vida que ela tomou, mas isso daí é outra história. Mas enfim, ela olha para aquilo ali e fala, cara, virou moda, esse pessoal já tá meio que de alguma forma se valendo da ideia do herói que vai salvar a nação brasileira através do protesto para se autopromover. Aí ela começa a mudar. E aí vem o que eu tava te falando sobre a canção do Chico Buarque, que é Com Açúcar e com Afeto. Açúcar com afeto. Existe um período breve entre a transição da Nara da canção de protesto para o tropicalismo, em que ela entra numa vibe meio nostálgica, do tipo assim, achei que eu ia mudar o mundo, não consegui. Então vamos olhar para trás o que tinha de bucólico no Brasil. A música A Banda, que é a música com a qual ela faz muito sucesso junto do Chico, eles começam a fazer turnê no Brasil. Tem um pouco disso, né? Aquela banda de antigamente passando e as pessoas na janela e tal. Eles começam a fazer esse movimento mais nostálgico de olhar para trás e fugir um pouco até da realidade, né? E Com Açúcar e com Afeto, na minha leitura, vem um pouco disso daí também. Não no sentido de que ela achava legal aquela mulher, mas porque ela queria resgatar um papel de mulher, uma figura feminina de antigamente. Sim. Mas isso é breve, porque aí logo ela vai pro tropicalismo. E aí, como a Nara chega no tropicalismo, né? Ela chega já como uma veterana, porque ela desde a adolescência estava circulando no campo da música brasileira. E ela chega com dando um certo prestígio, um certo aval, porque hoje é muito fácil olhar pro Caetano e pro Gil e falar, tipo, pô, grandes. Mas na época, eles estavam sendo bem falados, mas eram jovens demais, Muito. entendeu? Eles estavam começando, e a Nara, apesar de ser jovem também, ela não estava começando, ela já estava há um tempo. Então, usa-se muito o termo de que a Nara endossou o movimento. Eu acredito que a Nara não só endossou, mas que ela também participou. Porque eu encontrei um relato dela também, da época, dizendo eu não tinha como não participar do movimento. Mas eu também encontrei falas dela, décadas depois, falando eu não participei, eu endossei e tal. Então rola esse contraste. Mas na época eu acho que ela entendeu que aquilo ali era uma convergência de diálogos e de ideias que não estavam batendo com o que estava sendo feito pela MPB da época. Então, de alguma forma, na minha visão, ela tem um papel mais importante do que costuma ser colocado no tropicalismo. Aí, Rita Lee. Rita Lee também era As personagens aqui Essas são... três mulheres, nossa senhora. A Rita, cara, ela vinha de uma adolescência super terrível, né? Terrível no sentido de ela era uma criança, uma adolescente difícil pra caramba, de aprontar muito. Quando ela conhece os irmãos Batista, aí ferrou, porque os três juntos tocavam um terror aqui em São Paulo, né? E ela teve umas sacadas interessantes. Se eu não me engano, essa informação tá no livro do Carlos Calado, que é a biografia dos Mutantes. Que é o seguinte, ó. A Rita fala, vamos no programa do Rony Von, porque os meninos não queriam ir. A Rita fala, vamos fazer composição em português, porque eles antes só compunham em inglês. E aí ela começa, não só ela, é claro que são todos eles juntos, mas o meu papel aqui também é estar trazendo as informações sobre elas, né? São eles juntos, mas ela contribuindo para a criação de uma performance dos Mutantes que era muito diferente também. Muito. Muito. Os Mutantes, antes e depois dela, Exato. E aí, a Rita traz a questão do figurino, por exemplo. Todo mundo participava de Festival da Canção vestindo roupa de gala. As mulheres de vestido longo, os homens de terno e tal. Você imagina, o primeiro festival que eles participam, eles cantam Domingo no Parque, ela com um coraçãozinho na bochecha, com uma roupa meio infantilizada, assim, meio tipo de ir pro parque, mas assim, né? Muito diferente de tudo que tava rolando. E ela é uma grande responsável por essa estética
do figurino, por essa ideia do figurino como uma informação que dialoga com a canção. E dizem que o Gil está na biografia, está em alguns relatos, de que o Gil ele chama os Mutantes também por causa disso, porque aquilo ali dialogava com o que eles estavam propondo para o disco Tropicália, Panizete Circenses, e para essas primeiras apresentações de 1967 e tal. Então, a Rita, ela traz para os Mutantes e, por consequência, ela traz para o tropicalismo elementos que mudam a música brasileira. É a performance a partir do figurino. Imagina nem Mato Grosso, sem Rita Lee. Exatamente. Porque ela veio fazendo isso em 67, sabe? Enfim, e a Rita, ela traz também o componente do humor, que é algo que ela trabalha a vida inteira com essa ironia, com humor. Ela é uma pessoa que é sarcástica, irônica, total até o final da vida, sabe? E, mais uma vez, isso era muito diferente do estereótipo de mulher que era bem visto na sociedade, né? E ela chega no tropicalismo desse modo, eu vejo que no tropicalismo ela tem ali um espaço de experimentação dessa Rita, experiência dessa Rita. Ali ela faz sátira com a mulher que busca o casamento quando ela usa o vestido da Leila Diniz. Pô, sensacional. Aquilo ali tem um atravessamento da questão de gênero, talvez não tão consciente, porque as três mulheres nunca falaram éramos feministas. Nunca. As três mulheres nunca falaram isso. Mas, talvez inconscientemente, pelo que se vê da biografia dela, não só da autobiografia, como a biografia do Carlos Calado, como documentários, enfim, as diversas fontes que a gente tem, fica muito claro que ela ridicularizava o casamento. E isso é muito contra tudo que estava sendo pregado. E aí, por fim, a gente chega na Gal, né? Que acaba sendo, pra mim, essa grande referência. A grande mulher tropicalista por conta dessa reelaboração que ela vai fazer do movimento, que é muito autoral. Ela tem um primeiro momento ainda muito João Gilbertiano, no Tropicália Panizete Circenses. Ela canta a modo de João Gilberto ainda. Baby, né? Baby é muito bossa novista, o modo de cantar. O tropicalismo entra ali pelo arranjo do Rogério Duprá. Mas aí ela vai cada vez experimentando. É um espaço de experimentação para elas, aquilo ali. Justamente porque em outros espaços elas não poderiam experimentar. A Nara tem um festival da canção, antes dela mergulhar de cabeça no tropicalismo, que a irmã dela, Danusa, compra lá fora, sei lá, que ela era socialite, né? Ela vai pra Europa, sei lá, e compra uma roupa pra Nara que era prateada. Somente pelo fato da roupa ser prateada, a Nara começa a chorar nos bastidores e fala: eu não vou usar essa roupa, eu estou parecendo um astronauta, não sei o que lá. Por quê? Elas iam com um vestido super formal, super certinho e tudo bonitinho, né? Todo aquele estereótipo daquela mulher dos anos 50 ainda reverberando nos anos 60, porque a bossa nova também tem essa mulher, né? Essa mulher na bossa nova também é colocada como uma mulher recatada. E aí, a Nara, posteriormente a essa participação no disco Manifesto, as reuniões que eles tinham, que infelizmente são muito pouco registradas, mas a gente sabe que ela conviveu um pouco ali com o grupo, a partir de coisas que tem no jornal, a partir daquela anedota que é muito contada sobre eles assistindo, Nara e Caetano assistindo a passeata contra a guitarra elétrica no Hotel Danúbio. Então ela estava ali conversando com eles. O que ela estava fazendo conversando ali? Alguma coisa ela estava conversando, ela estava trocando ideia. Ela estava dando a visão de mundo dela também e ajudando a construir a visão de mundo do Caetano. E aí, passando um pouco essa experimentação com eles, ela chega num evento de divulgação do disco Manifesto vestida de Lindonéia, fantasiada. Olha a diferença. Pra ela, é claro, não era aquela coisa extravagante da Rita Lee. Sim. Mas pra persona Nara Leão já era uma ruptura de performance, de corpo, de vestimenta. Pra quem tava chorando só por entrar de prateado, né? Exato, um salto. Exato. É claro que assim, a gente muda os conceitos. Hoje pra gente muito, beleza, prateado. Talvez na época era diferente, mas não era um diferente como ir fantasiado. Sim. Entende? Ir com uma fantasia era surreal porque se entendia como MPB. Porque MPB, ela retratava a realidade.
e não fantasioso, né? Essa é a MPB clássica, né? Sensacional. E aí a gente vem tem uma das, digamos, um dos destaques do livro, pelo menos que eu senti, é o fatal. Sim. Aí você tem o legal, depois o fatal, né? Isso. Isso. O que foi esse show? Que parâmetros a gente muda a partir do fatal? Cara, tá. Boa pergunta, que parâmetro muda, né? Porque o que foi é diferente do que vinha depois, né? Exatamente. Então, eu vou falar um pouco o que foi e pensar sobre como influenciou as mulheres depois. O Fatal, para mim, é o ápice da reelaboração que a Gal Costa faz do tropicalismo. O tropicalismo de 67 e do início de 68 é muito diferente do tropicalismo do final de 68. Caetano cantando Alegria, Alegria, 67, e Caetano no show da Boate Sucata, também estamos falando de dois artistas diferentes praticamente. Por quê? 67, por mais que ele estivesse propondo algo novo, ainda tinha uma tentativa de estar se adequando aos padrões dos festivais. Quando ele chega para cantar Proibido Proibir, ele já chutou o balde. Ele já vai com roupa bizarra, entendeu? Eles já vão vestidos com roupas muito diferentes. Apesar do Proibido Proibir ser um mote, né, um lema de maio de 68, que não era bem visto pela esquerda da época e tal, não só isso que agride o olhar do público, né? Eu acredito que também a forma como eles foram vestidos deve ter chocado muito. Eles vão com umas roupas de plástico, um negócio muito diferente. Então, eles vão se radicalizando. Primeiro esteticamente, sempre esteticamente, mas primeiro num lugar assim mais do irreverente e depois indo para um lugar da cultura marginal. Eu acho que eu não conseguiria ter produzido esse livro, a minha dissertação de mestrado, os artigos que eu escrevi sobre o tema, se eu não tivesse lido um livro que se chama Eu Brasileiro Confesso Minha Culpa e Meu Pecado, do Fred Coelho, que é um professor lá da PUC do Rio. Por quê? O Fred vai dizer que o tropicalismo musical, o caetanocentrismo, engole um pouco. Caetanocentrismo. Adoro falar esse termo. As pessoas acham que eu não gosto do Caetano, gente. Eu amo Caetano. Mas a gente é pesquisador, né? Tem que problematizar as coisas, é o nosso papel. Aí, enfim. O tropicalismo musical, ele engole um pouco em termos de história, de como foi registrada a história da cultura dos anos 60 e dos anos 70, engole um pouco as outras artes. Por quê? É como se os preceitos do tropicalismo, segundo Caetano e Gil, estivessem iguaizinhos no teatro, no cinema, nas artes plásticas. E o Fred vai dizer que não é bem assim. Ele vai dizer que a interação entre eles só começa a ser muito intensa no final de 68. Olha só. Não é desde 67 que eles estão muito grudados e fazendo uma proposta muito parecida. A coisa vai indo, aí daqui a pouco eles se encontram, mas não era uma coisa assim tão articulada enquanto movimento como a gente pensa. Só que no final de 68, o Hélio Sica e o Glauber Rocha são dois nomes que o Fred traz bastante. Eles estão indo para essa proposta mais marginal, que é diferente do tropicalismo. E o que acontece quando eles vão para isso? O tropicalismo musical se radicaliza. E aí, há exemplos. Sim. Não só o Divino Maravilhoso, que é quando a Gal sai da Gal de domingo e vai para uma Gal com o cabelo no estilo Black Power, que vai para uma Gal com roupa cheia de penduricalho de espelho, roupa colorida, um corpo agressivo, pegando o microfone de forma agressiva, que é uma marca dela também, sabe? Isso são duas mulheres diferentes, praticamente. Mas isso é um marco. Outro marco dessa coisa mais radical é quando o Caetano canta Boas Festas com o revólver apontado para a cabeça. Uma sociedade católica, nossa, em que a pessoa que se suicida, ela não sei se era assim na época, não sei se é assim até hoje, porque eu não sei muito bem de religião, mas imagino que não podia ser enterrado, não é isso? A pessoa não podia ser enterrada, enfim, tinha uma série de questões, era pecado se suicidar. Pecado, Então, assim, uma sociedade como a nossa, católica, que fez a marcha da família com Deus para
apoiar o golpe militar. E que até hoje, né, a gente tá convivendo, né? Tudo bem, as igrejas evangélicas também agora têm um protagonismo político, mas a católica não deixa de ter. Mas na época tinha mais, muito mais. Tinha um protagonismo político e ideológico, de formação mesmo da cabeça das pessoas. Aí você imagina ele fazer uma alusão ao suicídio na TV, aberta, no meio da tarde. Loucura. Isso era radical demais, isso era marginal, isso já não era o Caetano no Chacrinha. Já era um outro tipo de tropicalismo. E o que acontece? Vem o Bote Sucata, que já tá metendo a porrada mesmo, tipo assim, botando o pé na porta e tipo, vamos radicalizar isso daqui. Aí tem relatos, né, de que Caetano se jogava no chão, de que tinha aquele hippie, que eu esqueci o nome, gritando, não sei o quê, John alguma coisa, era um hippie que gritava. Era o hippie que gritava. John Don't Do Runs, talvez é um negócio assim. Me corrijam se eu estiver errada. Porque, cara, não dá pra lembrar tudo. Mas, enfim, tinha um hippie que gritava Tinha um lá. hippie que gritava. Tinha a bandeira do Hélio de Sica, né? Sim, Enfim, que é o grande marco, né? Só que aí, eles são exilados. Então, a historiografia não dá tanta atenção para essa mudança, essa nuance, né? Que é essa mudança que vai acontecendo. Do Caetano no Chacrinha pro Caetano apontando um revólver para a cabeça. Não é a mesma coisa. Já estava havendo uma movimentação. E eu tô falando isso tudo para chegar no fatal. Por conta do seguinte, quando eles são exilados, eles são interrompidos da continuidade para isso. Mas Sim. a Gal dá. E o ápice disso é o fatal. Porque o fatal, ele é marginal no sentido de ter alguns aspectos da cultura marginal. Ele não é 100% marginal, mas ele tem aspectos. As coisas óbvias, né? O Ali Salomão tá ali, Sim. o Hélio de Sica também tá ali, com a bandeira do fatal, o negócio lá, as coisas. Enfim, o Jorge Macalé, né? Tem coisas ali que são bem da cultura marginal, características, mas tem coisas que são mais estéticas e que são menos ditas, que é a forma violenta, por exemplo, de você cantar uma música feliz, com uma letra feliz. Aí vem a questão da letra Sim. em contraste com a corporalidade. É você pegar o microfone, você berrar, você... não se esqueça de mim. A princípio é uma música felizona, cara, que a gente tá lá no carnaval. Só que não, a Gal não canta no Fatal essa música de uma forma, passando essa felicidade de uma forma tranquila. É uma felicidade que beira o desespero. Porque naquele momento a juventude estava sufocada. As alternativas eram ir pra luta armada ou não fazer nada. E aí vem essa questão do desbunde, né? Sim. Então vamos pra praia. Não tem nada pra fazer, vamos pra praia, fumar maconha e tal. Porém, eu acho que o Fatal, ele é uma resposta. A gente tem alguma coisa ainda que pode ser feita. Quando eu lancei o livro aqui em São Paulo, aconteceu uma coisa muito legal, um momento muito bonito, que a Dandara Ferreira estava presente, a Dandara, que é a diretora do filme da Gal, e ela disse o seguinte, quando eu falei isso, ela disse o seguinte pra mim: o meu pai foi da luta armada. Eu tô até arrepiada, cara, porque foi um momento muito bonito mesmo, porque o olho dela encheu de lágrima e o meu também, a gente ficou se olhando assim, foi foda, assim. E ela falou assim, meu pai foi da luta armada, e ele disse, eu faço questão de ir assistir Fatal, mesmo que eu seja preso, que ele era um cara que tava clandestino, né? Mas eu faço questão, porque eu preciso viver um pouco. Então, Fatal devolvia aquela juventude que não tinha mais o que fazer, que estava se sentindo sufocada porque não queria morrer enquanto um guerrilheiro, devolvia para eles uma sensação de que eles podiam agir. Isso era Fatal. Em termos da questão de gênero, em termos da questão da mulher, o Fatal era utilizar o erotismo como uma arma. A Gal era um cavalo de Troia, porque ela sensualizava, ela usava o corpo dela, ela mostrava a perna, não sei o que lá, para atrair a juventude, mas também para atrair para um tipo de erotismo politizado, porque era mais uma vez uma proposta de mulher que não existia, era um perfil de mulher que estava sendo proposto ali. Uhum. Então, o que seria da Marina Sena se não tivesse sido Gal Costa? Sim. Sabe? É beber das fontes mesmo, né? Isso não é um demérito, muito pelo contrário. É justamente saber ler
a história que a gente tem. Então ela utiliza o erotismo como uma nova proposta de mulher, como um convite para o corpo agir novamente, para o corpo não ficar anestesiado. É um cavalo de Troia. A princípio a gente pensa que a sexualidade, a sexualização da mulher naquele caso, era uma forma de vender. Porque vende, né? Vende, né? A parte de baixo do corpo dela sendo exposto numa capa. Apesar de ter sido censurado. Mas assim, o povo ficava curioso pra ver. Imagina, uma sociedade mais conservadora nesse sentido. Nem sei se tinha revista pornô. Sei lá, se tinha, era uma coisa que não era assim, tipo, vendia na banca assim, a Deus dará pra todo mundo ver que tinha Playboy, que nem foi nos anos 90 quando eu era criança, sacou? Sim. Então, assim, mas a sexualidade não era usada desse modo. Era uma armadilha. Ela tinha essa proposta de chamar e de vender, mas com o objetivo de mostrar: o meu corpo tá vivo, eu tô resistindo. E o seu corpo também pode ficar vivo, sabe? É dessa forma que eu vejo. Isso é fatal. Pra mim isso é fatal. Maravilhoso, né? E posso falar também um pouquinho de como que isso influencia. Influencia com a abertura para a sexualidade, para o corpo performando mais livre, que vai desembocar em Novos Baianos, na Baby do Brasil, que vai desembocar no Ney Matogrosso, que vai desembocar... Não sei, me ajuda. Tem uma galera aí, né? que vai desembocar do que vem pra frente, porque realmente tudo fica mais solto, mais solto, mais livre. E foi muito corajoso, né? Porque ela abre essa porta chutando a porta. Sim. Colocando ela mesma, ela própria, num lugar de ser ali observada pelos censores e pela sociedade. Cara, a gente teve o comando de caça aos comunistas, o CCC, que perseguiu artistas. Por que não alguém poderia fazer algo com ela? Poderia. E ela bancou isso daí. Muito nova, ela tinha 26 anos, se eu não me engano, no Fatal. Eu com 26 anos... eu era uma trouxa, cara. Eu não sei se eu teria essa coragem, não. Talvez se eu tivesse naquela época, né? Precisando gritar. Mas, cara... Difícil, imagina, né? 26 anos. Tem que dar. Agora, a gente tava comentando antes aqui de começar, que no livro você fala sobre até o Índia, e depois vem uma fase em que ela desgarra dessa gal tropicalista, digamos assim. Que a gente tava falando do cantar. Tem uma crítica ao cantar aqui, que é uma coisa... já não é essa gal. Quer falar sobre Quero. isso? Cara, na verdade, esse livro é um resultado, é um fruto da minha dissertação de mestrado. Tem uma proposta de ter uma linguagem mais palatável, de ser menor, de não ser tão acadêmico e tal. Mas no mestrado, eu compreendi a Gal a partir da Gal. Porque eu utilizei uma metodologia de construir a história dela, o entendimento da participação dela no tropicalismo, o entendimento dessa estética dela, tropicalista, a partir de entrevistas que ela própria deu. Eu busquei o máximo possível de reconstruir a história dela e a visão dela a partir de entrevistas dela no jornal e nas revistas, nos documentários, etc. Então ela mesma diz, ela tem uma fala que talvez esteja no documentário que também a Dandara Ferreira dirigiu, sobre a Gal. Que talvez esteja nesse documentário, em que ela diz o seguinte: utilizei o tropicalismo como uma fonte, uma estética, a minha principal linha de musical, né? Após o exílio dos meninos, dos rapazes, então, nos discos de 69, no Legal e no Fatal, no Índia, e ela diz, com Índia a coisa vai se encerrando e o cantar ele já é completamente diferente. Ela mesma diz isso, entendeu? Então, a partir daí, eu respeito o que ela disse. E eu faço essa separação, essa nova proposta de cronologia a partir da fala dela. Porque é uma forma também de dar voz a ela. Porque se você for pegar livros da história da música popular brasileira, o capítulo sobre tropicalismo é muito
provável. Na minha dissertação, eu pego um como referência e eu faço a conta de quantas vezes a fonte é masculina e quantas vezes a fonte é feminina. E é brutal a diferença. Sim. E principalmente o fato também de você ter tido como relato canônico apenas a Verdade Tropical do Caetano. Caetanocentrismo. Caetano Amo Caetano, mas a gente precisa problematizar isso daí. Caetanocentrismo. Vamos lá, se você pega em qualquer currículo de faculdade que está dando uma disciplina que vai esbarrar no tropicalismo em algum momento, a bibliografia básica é o Verdade Tropical. Maravilha. É incrível o livro. Caetano é foda mesmo. E ele tem um papel central também. E ele teve uma liderança também. Mas por que não ouvir outras vozes? É nessa que a gente acaba gerando ruídos. Por exemplo, Caetano diz: eu que tive a ideia do Disco Manifesto. No livro Balanço da Bossa e Outras Bossas, organizado pelo Augusto de Campos, tem uma entrevista com o Gil e com o Torquato Neto, de época, ou seja, com a memória mais fresca, Sim. dizendo que a ideia foi deles. Olha Ruído. Não dane-se de quem foi a ideia. Não é sobre essa coisa de quem foi o pai. Porque isso também tem uma coisa meio hierárquica que não é sobre isso. Mas é pra gente entender que a pluralidade de vozes vai construir uma história menos ligada a um discurso de poder masculino, branco, tal, né? Sim. É um pouco isso. Maluquice. Maluquice Mas assim, total. assim como eu falei do Domingo, o Cantar também é um disco gostoso de ouvir, Sim, assim, é uma delícia. sim, total. Eu adoro todos, na verdade. Tá, aqui tem os anos 80, a gente deixa um pouquinho de lado, a parte mais mercadológica, a Gal fica muito grande no período, né? Fica assim, ganhamos dinheiro nessa Ganha muito dinheiro nessa época, mas tem um trecho do livro que eu gostei muito também, que foi O Sorriso do Gado de Alice e o show. Polêmico. A polêmica. Como é que foi essa questão aí? Então, eu vou confessar uma coisa pra você, que quando eu comecei a investigar nos jornais de época, eu achei as críticas... Como é que a gente vai entender a questão de gênero naquelas críticas? Porque elas batem muito no Gerald Thomas. Sim, a direção, né? A direção não foi tão boa. Mas ao mesmo tempo, eu venho me questionar. Qual corpo que estava ali em cena? Era do Gerald Thomas ou era da Gal? Então, um trabalho de direção de um diretor com uma atriz, do diretor com uma cantora, sempre é uma cocriação. Sim. Então, às vezes, o fato deles terem batido tanto no Gerald Thomas acaba secundarizando a Gal também. Porque eles não viraram e falaram assim: a Gal cocriou aquilo ali junto dele. E a própria Gal dizia que ela não gostava de ser dirigida, porque ela tinha uma intuição performática no palco que era só dela, que era própria, que era autoral e espontânea. Exatamente. Então, eu acho muito pouco provável que o Gerald Thomas tenha falado assim: Gal, você vai entrar assim, você vai fazer isso, você vai sair assim, você vai dar cambalhota, você vai entrar como um gato. Acho pouco provável que ela não tenha tido um trabalho autoral e de produção e de ativo nesse processo. Alguma coisa ali era Gal também. Só que o fato deles terem visto Gerald Thomas como mentor daquilo ali já faz a Gal novamente como um receptáculo do trabalho de um homem. Sim. Então, aí quando vai falar dela, é o peito dela que ficou de fora. É o fato ela poderia ter sido dirigida melhor. Ninguém perguntou pra ela: Gal, você fez escolha junto do Gerald Thomas ou não? Quanto tem de você, né? Eu pelo menos nunca li ninguém perguntar isso pra ela, das críticas de época. Então, fica aí mais uma vez, né, no ar, esse questionamento de cocriação, da interpretação como uma forma de autoralidade. Tanto a interpretação corporal como a interpretação vocal. Eu tenho ido para esse caminho. Eu tenho trabalhado assim, sabe? Acho que esse livro, ele dá um passinho além da minha dissertação nesse quesito. Sim. De pensar essas outras formas de ler o trabalho da artista, de escutar, de fazer uma escuta, de fazer uma visualização do corpo, o entendimento do corpo como produtor de significados.
E eu tenho caminhado para entender a história da mulher na música popular brasileira a partir de novas metodologias por causa disso, entendeu? Para desconstruir um pouco o que ficou posto como clássico, entendeu? Sensacional. E o Recanto, que é a que a gente estava comentando antes, também foi um trecho que eu adorei. Eu estava É, a comentando gente tá. antes que eu tenho colegas que, nossa, na época acho que foi 2011, se eu não me engano, o Recanto. Na época do lançamento do Recanto, nossa, eu tenho uns colegas que amam Gal, assim, Gal, deusa e tal, que na época falaram, Caetano pegou qualquer música, e tal. Só que, assim, a gente tava comentando o quanto a parte secundária ficou pra Caetano, Ou pra Gal, não, ou né? não. Caetano e Gal se misturam muito, Muito. né? A história dos dois é É bem. bem difícil de fazer essa separação, porque quando a gente vai pegar uma metodologia feminista, a gente tem que tomar, enquanto pesquisadora, né? Se quiser fazer um trabalho rigoroso, cientificamente falando, a gente tem que tomar muito cuidado para não permitir que a nossa vontade de fazer com que aquela mulher seja foda e não sei o quê fale mais alto do que o rigor ali, né? Então, eu até coloco assim no livro. Não é pra gente também colocar o Caetano como um machista, uma pessoa que tem É, que ser apagada. Óbvio que não. É óbvio que a relação dos dois também fez a Gal ser a artista que é. sim. É óbvio que as letras que ele compôs pra ela também fizeram ela ser a intérprete que ela foi, que ela é. Porém, chega Recanto, o, dizem muito, eu li bastante, né, nos jornais, e a própria Gal vai dizer isso, que o disco era do Caetano. Uhum. E aí eu fico até triste, né? E o Caetano mesmo fala: não, 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 calma aí, Gal. Não, sabe? Isso tá no livro também. Gal, você dá asa aqui, você faz isso daqui acontecer, você dá vida, é o sopro de vida pra letra que é escrita. Sim. E assim, ele pega como um projeto estético para ele, nesse sentido de propor uma nova MPB, que aí tem aquela relação com aquelas batidas ali meio Sim. eletrônicas e uma forma nova de pensar MPB para aquela época. É uma ideia que me parece vir muito dele. Mas é isso, eu uso sempre esse conceito de cocriação. Então eu acho que é impossível você ver a intérprete ou um próprio intérprete que está cantando uma música de outro como apenas um depósito, né? Eu botei aqui dentro desse copo. Esse copo apenas reproduziu. Não. Quando esse copo reproduz, ele traz questões próprias. Uma autoralidade própria, uma interpretação própria, e a interpretação nada mais é que uma mobilização da sua técnica, das suas emoções, dos seus afetos, do seu corpo. Isso é seu, isso não é de quem compôs. Sim. Então, eu acho que, na verdade, a crítica acaba não fazendo a leitura desse modo. Porque se é um tipo de pensamento realmente novo, assim, os estudos da MPB, a crítica clássica da MPB, os autores clássicos da MPB, estavam muito calcados na figura do compositor, na letra que esse compositor compunha. Isso tem uma explicação histórica para isso, né? Mas é isso, acaba no Recanto que também a Gal estava num outro momento de vida em que ela talvez se permitiu, né, ser colocada num segundo plano e o Caetano brilhar mais nesse projeto. É complicado, como a gente estava falando, né? As pessoas elas veem a Gal como uma figura muito retraída, mas tem vários momentos da vida dela em que ela se impõe muito fortemente, até Uhum. mesmo para fazer a separação do Caetano, para as pessoas pararem de associar ela a ele como se ela fosse grudada nele. Mas nesse momento do Recanto, ela já se colocou num lugar mais secundarizado. É algo que eu não sei a fundo, não fui descobrir a fundo os motivos dessa mudança de comportamento, Sim. mas é um indício pra gente pensar, o que será que aconteceu, né? Aham. Pra que um Gal que mostrava os peitos no palco, de É, repente. de repente, né? E ela diz que não é por causa das críticas do sorriso do Gato da Do Alice. Por Não causa é. do show, né? Por causa dela ter mostrado o peito, todo mundo xingou, todo mundo falou, todo mundo não sei o quê. Ela diz que não é por causa que isso não fez com que ela mudasse nada na Uhum. vida dela. Então, talvez essa não seja a resposta do porquê que ela teve essa mudança de comportamento. Talvez tenha outras. Genial. E você estava escrevendo quando ela faleceu? Como é que estava? Em que pé Cara, estava?
Então, o meu mestrado eu defendi no início de 2021, ela morreu em 2022. Sim. Em 2022, quando isso aconteceu, foi um baque enorme para mim, mas eu já estava com o projeto do livro, sim. Mas ele foi lançado em 2023, já após a morte dela. Uhum. Então, o processo de escrita, ele vem, assim, sendo atravessado. A parte mais amadurecida do processo de escrita já estava atravessado pela minha relação com a morte dela, que foi uma relação difícil. Nossa, foi muito repentino. Eu lembro que eu tomei um Foi susto no surreal. dia, cara. Eu também. Que eu vi alguém no Facebook, finado Facebook, eu vi alguém no Facebook, mas foi uma coisa meio obscura, sabe? Foi meio que, cara, não acredito que a Gal, Eu tô sabe? rindo, Eu não acredito que a Gal o rindo pra quê? não chorar, É, cara, porque não acredito que a comigo Gal o foi quê? assim. Né? Não foi uma coisa meio... Não, eu tava no meio do expediente de trabalho e botaram no grupo da família. Só que a pessoa talvez não deve ter pensado em mim. Aham. Aí a pessoa botou como se fosse uma notícia normal. Tipo, pô, que chato, né? A Gal Costa morreu. Quando eu li, eu imediatamente comecei a chorar e fui pro banheiro. Tem vários É, memes, né? A pessoa de 30 anos, que é o meu caso, tem uma ótima habilidade profissional, que é ela consegue chorar no banheiro e depois voltar plena pro trabalho. Eu não consegui voltar plena. olha só. Eu tive que ir sair mesmo, fui almoçar e tal, porque eu comecei a chorar loucamente, porque eu não consegui entender, porque foi muito do nada. Foi muito Porque a gente danado. estava esperando, infelizmente, a gente estava esperando que acontecesse algo com a Rita, porque a Rita já estava doente. A Gal não. Que coisa, Foi né? muito do nada e foi muito horrível, assim. A gente tem uma pergunta padrão para finalizar. Ai, já. Sim. Lembra quando o Jô Soares chegou? O pessoal falava. Pô, se tivesse um auditório Olha, aí. o pessoal podia falar, também gostei. Talvez em casa a galera esteja falando. Thaísa Maia, o que você acha da música brasileira hoje? Ai, adorei. Eu vi que você fez essa pergunta pro Thiagson. Eu pensei assim, ai, tomara que ele faça pra mim também. Sabe por quê? Porque tem um motivo do porquê isso pra mim é legal, de você me perguntar. Eu sinto que eu entrei numa máquina do tempo e fui pra trás. Por que isso aconteceu? Não só por causa do mestrado, mas por antes. Eu trabalhava numa rádio chamada MPB-FM. Pode falar nome de rádio? Pode falar tudo, não tem problema nenhum. Ela era a Nova Brasil do Rio. Sim. Era uma rádio que só tocava música brasileira. A Nova Brasil só toca música brasileira, Sim, correto? só toca Então, música brasileira. lá no Rio, a gente tinha a rádio MPB-FM, que era super consagrada. Então, quando eu fui trabalhar lá, óbvio, eu já tinha, por conta da minha família, uma base enorme de MPB. Mas não era só isso que eu ouvia. Eu era bem antenada com as coisas do momento. Quando eu fui trabalhar na rádio, eu ouvia MPB o dia inteiro. Eu saía dali, ia pra festa de MPB. Era MPB o dia inteiro, MPB clássica, tá? Uhum. Anos 60, anos 70, principalmente, anos 80 no máximo. Não passava Cara, daí. era surreal, não passava disso. Aí veio uma mestrado, piorou. Porque eu fiquei tão submersa naquele universo que era só isso que eu ouvia. Quando eu tive esse insight... Cara, eu sinto muito o Thiagson, porque ele é uma referência pra mim. Uhum. Eu sou amiga dele, eu tenho o prazer de falar que a gente se tornou amigo, assim. E assim, eu falei isso pra ele, sei lá, ontem, anteontem. Eu falei, cara, você é uma referência pra mim. Porque o trabalho dele, entre outras pessoas, começou a me despertar pro aqui e pro agora. Do tipo, menina, que tipo assim, eu tenho 30 anos também, sabe? Uhum. Eu não tenho... Eu nem vivi aquela época. Apesar da gente amar, reconhecer o valor, reconhecer que aquilo ali impacta no presente, precisar saber da história para entender o agora, a gente precisa também olhar para o que está acontecendo hoje. Então, a Thaísa de hoje te responde alguma coisa interessante sobre o que é a música brasileira hoje. Porque se você me perguntasse isso talvez há 2 anos atrás, eu ia falar, não sei, não conheço nada. Quem tá aí? Eu não conheço nada, mas hoje eu tô começando, eu tô voltando a pesquisar e conhecer. Então, assim, eu tô curtindo muito alguns trabalhos específicos. Baco Exu do Blues, fiquei viciada. Luísa Sonza, fiquei viciada. É polêmica, mas fiquei. Porque eu achei esse disco dela último muito bom. O último disco dela é bem superior aos anteriores. Eu já não ouvi tantos anteriores, eu não posso dizer. ele tem... Mas o último eu achei muito bom.
Que é onde é que tem Chico, Que é o né? que tem o Chico. Ah, é. tá. Eu achei muito bom, cara. Eu achei um pop diferente. Sim. Que mais que eu tenho escutado? Rap, eu sempre tive uma conexão. Então, agora eu tenho ouvido também o BK, tá se despontando, eu tô conhecendo. O Djonga, eu tô conhecendo. A Lineker, eu sou apaixonada. Sim. A Felipe Cato, tô conhecendo. Escreveu a orelha do meu livro. Sim, Felipe E Cato aí, escreveu tipo, aqui. assim, eu já gostava. Ela veio, escreveu a orelha, eu já fiquei morrendo de amores. Aí agora ela veio com o trabalho cantando Gal. Pô, acabou comigo, eu Sensacional, né? adoro. Johnny Hooker, Juliana Linhares. Nossa, olha, tá. Juliana Linhares, Juliana Linhares. estamos tentando trazê-la. Cara, Estamos cara. tentando trazê-la. Cara, essa mulher pra mim é uma coisa Ela é um sem. espetáculo. Não tenho palavras. E é um espetáculo no palco também, ela é incrível. Eu vi ela num musical lá no Rio. Eu não me lembro o nome do musical, mas ela como atriz e cantora. Meu irmão, eu saí dali completamente impactada, chorando também, que eu choro. Eu sou uma pessoa que chora. Tudo bem, né? Tudo Faz bem. parte do ser humano, não é mesmo? E, cara, a Juliana Linhares é incrível, incrível. Então, assim, mas aí eu gosto de você me perguntar o que é MPB. Porque aí eu vou prolongar o fim um pouco. Prolongue o fim. Só para falar um pouquinho sobre essa questão de MPB, que também é algo que eu venho pesquisando e estudando. Eu acredito que talvez a MPB não seja mais a MPB. Talvez a gente teria que criar um outro termo, e tem uma pesquisadora do Rio, que é a Simone Pereira de Sá, que ela fala sobre música pop periférica brasileira, que é interessante também. Mas talvez a gente tenha que criar uma outra leitura, um outro entendimento. Por quê? Porque a MPB surge nos palcos dos festivais, bebendo da fonte da bossa nova, do samba tradicional, do folclore regional das regiões e tal. Mas, mais do que isso, uma das coisas mais importantes sobre a formação do que é chamado de construto, porque MPB não é um gênero, ela é algo que vai para além de um gênero, né? Porque é muito difícil categorizar do ponto de vista da teoria musical, porque tem marchinha, tem samba, não sei o quê. Mas enquanto um fenômeno social, enquanto um fenômeno político, cultural, estético, tem uma coisa fundamental que é a ideia de desenvolvimento da nação a partir da criação de uma identidade nacional que rompa com as nossas heranças coloniais e com o imperialismo norte-americano. Sim. Isso, para mim, é um bom início de conceituação. Eu quero ainda conceituar, tipo assim, para os meus próximos trabalhos, ter uma conceituação mesmo minha, a partir, é claro, de vários autores que já fizeram esse debate, Renato Ortiz, Tarek de Souza, entre outros. Eu quero fazer um pouco assim esse trabalho de o que para Thaís é MPB. E aí eu achei um artigo interessantíssimo, infelizmente eu não me lembro o nome da autora, em que ela vai dizer que a partir do momento em que outras vozes ganham protagonismo, e a gente primeiro supera essa ideia de democracia racial, que está muito presente na MPB clássica. Uhum. A gente supera essa ideia de democracia racial e começa a demarcar que a questão racial no Brasil, ela teve uma especificidade que precisa ser olhada com um olhar mais atento. E aí você começa a ter outros sujeitos de fala na música brasileira. O funk, o rap nasce, o funk nasce, o rap nasce, o axé, o pagode e tal. Isso começa a ganhar o mercado né, ser mais hegemônico, ser mais popular no sentido da popularidade, porque o P de MPB não é de popularidade. É de popular. Popular no sentido do nacional popular, no sentido do regional, no sentido do que é o povo brasileiro, a nação brasileira. E aí desconstrói-se essa ideia de nação. Por quê? Porque a música periférica, ela dialoga com a música periférica. Ou seja, o rap brasileiro dialoga com a periferia estadunidense. O funk brasileiro dialoga com a periferia estadunidense. E não é mais um diálogo interno para a gente construir uma identidade nacional. E sim, uma identidade a partir dessa
tragédia humana que Nossa. foi a diáspora africana por conta da escravidão, sacou? Então, isso, assim, eu pego esse artigo que eu citei, que eu posso te passar o nome depois da autora, que eu me Sim. esqueci, esse conceito da Simone também de música pop periférica brasileira, isso tudo me faz crer que aquela MPB que a gente conhecia mudou. Então, quando eu cito essas pessoas que eu citei, eu não gosto daquela ideia de tudo é MPB. Não gosto. Porque quando tudo é algo, esse algo não é nada, né? É difícil, porque eu, enquanto pesquisadora, eu gosto de delimitar e categorizar, e entender e tal, as coisas como elas são. Então, eu acredito que a gente está vivendo um novo momento. Qual é, eu não sei. Mas eu citei nomes que fazem parte desse momento, sabe? Eu acredito nisso. Sensacional. Olha, Thaís Maia, que resposta, hein? A gente estuda muito, né, cara? A gente estuda muito. Obrigado, Thaís. Eu que te agradeço. Estou muito feliz de ter vindo aqui. A gente foi quase, né? Você mandou uma mensagem ali. Eu falei, vai vir fazer entrevista, bora, tal. Eu me convidei para vir no programa. Sensacional. E sempre se convide, sempre que tiver mais. Olha aqui, gente, A Todo Vapor, o Tropicalismo Segundo Gal Costa, vai estar aqui os links na descrição para vocês, tá bom? Para vocês quiserem adquirir os seus. É uma leitura tranquila. Tranquilíssima, né? palatável, legal. Palatável, legal, não é acadêmico. Não é acadêmica. E vocês conseguem entender aí a importância do corpo de Gal, a importância da representatividade e da forma como Gal fazia o tropicalismo, segundo ela, a partir da partida de Caetano e Gil, que ela mantém a bandeira do tropicalismo em pé e ainda, né, trazendo uma progressão para o movimento. Sensacional. Obrigado, Thaís. Adorei ter vindo aqui. Foi um prazer enorme. Eu que agradeço. E você já sabe, né? Like no vídeo aí, ajuda a gente pra caramba. Se inscreva se não é inscrito, aquela coisa toda. E considere ser membro aqui também, senão daqui a pouco não tem luz aqui, a convidada fica no escuro aí. Aí... Trabalhar com cultura não é fácil no Brasil. Não é fácil. O povo pensa que não é. Obrigado a todos vocês e até a próxima.